Mundial de Clubes é considerado por muitos o ápice que um clube brasileiro pode ganhar. O ato heróico de vencer o principal clube europeu do mundo fica registrado para sempre na história do futebol. Mas você já pensou se nós tivéssemos um Mundial de Clubes de verdade, com mais times europeus, mais times sul-americanos, mais times ao redor do mundo, enfim, com o Mundial acontecendo sempre em sedes diferentes, um ano na Europa, um ano no Brasil, outro ano nos Estados Unidos, outro ano na Ásia. No vídeo de hoje, eu vou trazer ao imaginário do futebol o Mundial de Clubes dos Sonhos. Duvido que você nunca fez uma competição como essa no videogame. Não. Competição que sim, pode se tornar tão grande quanto ou até maior que a Champions League. Duvida? É o que eu vou falar no vídeo de hoje, então solta a vinheta e bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Edu, sou aqui do Esporte Evoluciona, o canal para quem é apaixonado por esportes, e nesse vídeo eu vou justamente trazer aqui uma reflexão sobre o Mundial de Clubes. Não é de hoje que a FIFA está descontente com o formato do Mundial, e o Infantino, presidente da FIFA, sabe disso. Já houveram vários rumores e tentativas de mudar o atual formato, mas parece que a história nunca vai para frente. Recentemente teve um novo formato que a FIFA divulgou, que seria o Mundial de Clubes a cada 4 anos. Já tivemos também rumores que o Mundial aconteceria a cada 2 anos, ou que o Mundial teria 16 times, ou 24 times, ou 32 times. Enfim, já tivemos tudo quanto é tipo de rumor, mas nunca foi pra frente. Afinal, por que o formato do Mundial atual é tão ruim? Primeiro que o formato é muito curto, são apenas 7 jogos para a televisão, sendo 3, de grande apelo. E não dá nem tempo de curtir o campeonato, pois ele começa e já acaba. E a própria logística é horrível. Por exemplo, os times que são campeões da Libertadores, eles têm ali 2 meses, às vezes, 1 mês, no máximo, para se programar para o Mundial. Então já teve ano que o time foi campeão ali em outubro e o Mundial já era em dezembro. Então é horrível a questão de logística. Ele é socado no calendário, não dá tempo dos torcedores se programarem. Por exemplo, esse Mundial agora de 2023... a FIFA divulgou que seria em Marrocos 1 mês antes, praticamente, da competição. Ou seja, como que os torcedores, como que as pessoas podem se programar para ir até o evento, por exemplo? E as sedes são sempre as mesmas, ou seja, ou acontece nos países árabes, Marrocos, Emirados Árabes, ou se não, acontece no Japão. A gente não tem uma mudança de sede, não acontece na Europa, não acontece na América do Sul, não acontece em outros locais. Isso é uma pena, porque você faz justamente com que torcedores ao redor do mundo não tenham a oportunidade de assistir um jogo do Mundial, de assistir um jogo de um clube europeu contra o seu time de coração. Isso faz com que a competição ela fique muito afastada dos torcedores ao redor do mundo. E como que seria o formato, então, do Mundial de Clubes dos Sonhos? Galera, antes de falar o formato, eu quero só ressaltar que esse vídeo aqui é pra gente sonhar mesmo, né? Sei que tá bem longe de ser viável qualquer mudança, mas é para trazer aqui uma ideia, uma reflexão. Fala aí o que você acha. Todo mundo no videogame sempre faz confronto entre times brasileiros e times europeus, faz confronto ali entre os grandes times do mundo. Então eu sei que é muito difícil, tem muita politicagem, muitas complicações com o calendário inchado, por exemplo, mas aqui é o lugar da gente sonhar. Eu tô criando o canal no YouTube justamente para isso, então vem sonhar comigo. E inclusive tá liberado de discordar, tá? Então se você não concordar aqui no formato Mundial de Clubes, não tem problema, deixa nos comentários aí a tua opinião. Beleza? Quero saber também o que você acha sobre o assunto. Então, primeira coisa, eu diminuiria o número de datas de seleções para que o Mundial fosse viável. Hoje, a gente tem aí durante a temporada de 10 a 12 datas FIFA, para justamente ter as eliminatórias, as Ligas das Nações da UEFA, os jogos amistosos e por aí vai. Então, são 10 a 12 datas, é muita coisa se você parar para pensar. A gente está trocando jogos como, por exemplo, Alemanha, Liechtenstein, Estônia e Portugal, Brasil e Bolívia, por mais jogos como, por exemplo, Real Madrid e Corinthians, River Plate e PSG, Flamengo e Inter de Milão, enfim, fazer com que os grandes clubes do mundo possam se enfrentar mais vezes. Hoje a gente tem apenas 2 datas para o Mundial, né? A data onde acontecem as semifinais e a data onde acontece a disputa do 3º lugar e a final. Só 2 datas. A gente teria aí mais 6 datas além dessas 2 datas, ou seja, um total de 8 datas para fazer o Mundial acontecer. E o Mundial de Clubes também teria um país sede definido 4 anos antes, justamente para que esse país possa ter tempo para poder se preparar, para receber um evento dessa magnitude. E eu faria o Mundial
com 32 clubes, e eu faria uma vez por ano, sempre ali entre final de novembro, cerca de 4 semanas, 3 semanas e meia para fazer todo o evento. E os times classificados que jogariam o Mundial de 2023, que aconteceria, por exemplo, final de novembro e em dezembro de 2023, os times classificados, eles seriam classificados em 2022. Teria basicamente aí quase um ano para poder se preparar. Os times classificados de 2023 levaria quase um ano para jogar o Mundial em 2024. E como seria aqui a classificação dos 32 times? Um time representando o país sede, que pode ser o campeão nacional, por exemplo, o campeão da última edição do Mundial, 15 times da Europa, teria ali 12 times que jogaram a Champions, um time campeão da Europa League e 2 times ali por repescagem. 6 times da América do Sul, 2 times da CONCACAF e uma vaga seria uma repescagem entre times da CONMEBOL e times da CONCACAF. E 3 times da África e 3 times da Ásia. E eu faria um Mundial com 32 clubes no formato da Copa do Mundo de seleções. No mesmo formato, 8 grupos com 4 times em cada grupo, jogo único, depois oitavas, quartas, semi e final. Dando um total ali de 7 jogos no máximo, ou seja, um time jogaria ali de 3 a 7 jogos. E galera, se você tá gostando do conteúdo desse vídeo, deixa o like, mete o dedo no like aí, se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito, ok? Tem muita gente aí que assiste o vídeo e acaba não se inscrevendo, então se inscreva justamente para que você possa receber mais conteúdos como esse aqui. E galera, qual que é a ideia? É justamente fazer um Mundial com 32 times. É justamente ter uma quantidade maior de jogos em que a gente pudesse ver ali os melhores times do mundo jogando, os times mais tradicionais jogando. E justamente seria uma ideia também para os europeus darem mais atenção ao Mundial. Por exemplo, cerca ali de 15, 16 times europeus estariam jogando, os grandes times da Europa poderiam se enfrentar mais vezes, afinal não é o que eles queriam com a Superliga, por exemplo. A gente está trocando datas FIFA, ou seja, cerca de meia dúzia de datas FIFA, em que os jogadores dos grandes times da Europa acabam jogando, né, porque são jogadores geralmente de seleção, pra gente ter mais datas em que os times europeus pudessem estar jogando jogos grandes. A marca desses times europeus estaria enfrentando grandes times de outros continentes, que não é uma forma de você expor sua marca ao mundo. Maneira dos times europeus e os principais times do mundo arrecadarem mais dinheiro através de premiações, através de participações no Mundial, até porque é o clube que paga o salário do jogador. Claro que o foco maior dos times europeus ainda continua sendo a Champions League, mas eles também teriam uma outra competição aí, justamente para os grandes europeus medir força. Muita gente pode falar, pô, mas então vai desvalorizar a Champions League se ter um Mundial desse formato? Bom, muita gente pode dizer que a Champions League e o Mundial acabam concorrendo um com o outro, só que eu acho essa história de concorrência bravata, até porque o Mundial aqui, como eu coloquei, aconteceria num período que não teria Champions League. Em dezembro, não tem Champions League. E até seria uma maneira, querendo ou não, de promover a Champions League por tabela, porque como os times europeus vão estar jogando uma competição em que eles vão estar se expondo, pode chamar a atenção de mais pessoas para assistir os jogos da Champions League. Então, onde que teria competição aqui? Não faz sentido. No tênis, por exemplo, tem 4 grandes torneios que são os Grand Slam. É como se no futebol a gente tivesse 2, entre aspas, torneios de Grand Slam. O torneio continental, que seria a Libertadores, e o Mundial. A Champions League e o Mundial. E o ponto negativo que muita gente pode levantar é que vai ter hegemonia dos times europeus, não vai ter mais chance aí para os times brasileiros ganharem, para os times sul-americanos ganharem. Bom, no formato aí atual, a gente já tá vendo times sul-americanos sendo eliminados por times asiáticos, por times africanos. A gente acabou de ter aí o Flamengo sendo eliminado pelo Al Hilal, por exemplo. No formato aí de 2 jogos já dá pra ver que tá complicando. Mas sim, talvez a gente teria uma hegemonia grande dos europeus, talvez 10 anos seguidos com times da Europa vencendo, porém é necessário enxergar a competição a longo prazo. O futebol, ele muda ao longo do tempo. Até 2010 tinha um equilíbrio grande entre europeus e sul-americanos. Era dividido. Hoje, realmente, já tem uma hegemonia da Europa. Mas por que não a gente não pode sonhar aí com os times brasileiros tendo elencos melhores, por exemplo? E se a gente pegar a própria Champions League, muita gente acha que é sempre os mesmos times que chegam todos os anos. Vila Real foi semifinalista na Champions League em 2022. Mônaco foi semifinalista em 2017. Então, será que o elenco do Flamengo e do Palmeiras é muito pior do que o Vila Real? O elenco do Flamengo e Palmeiras de hoje é muito pior do que o Mônaco semifinalista de 2017? Eu acho que não. E lembrando que a Champions ainda é formato ida e volta, né? Aqui seria tudo jogo único. E acredito sim que daqui a pouco os Estados Unidos pode ter times mais fortes, que de repente o México pode ter ali um bilionário mexicano. A gente já tá vendo aí os sheiks árabes, né? Cheios da grana, que podem sim formar times cada vez mais competitivos, atraindo aí grandes jogadores da Europa. Já trouxe agora o Cristiano Ronaldo, então
Por que um time árabe, por exemplo, não pode atrair 13, 14 jogadores competitivos da Europa, não é mesmo? A gente tem também ali Japão, Austrália, China e Coreia do Sul, que são potências econômicas, podem ali desenvolver mais as suas ligas, podem montar times interessantes e daqui 30, 20 anos podem estar montando times competitivos. Eu acredito que o Mundial de Clubes pode ser a força motriz para fazer isso tudo rodar, para fazer com que o futebol na Ásia, na África evolua, para fazer com que talvez a diferença entre os europeus diminua perante o mundo. E por último, não vamos ser ingênuos. Esse Mundial com 32 clubes é uma ideia que daria retorno financeiro sim. A gente está falando aqui de 32 grandes marcas do futebol, 32 clubes que seriam times com dinheiro, times com torcida, então isso com certeza geraria, como eu já falei, né, mais exposição dos clubes na mídia, traria ali grana e premiações para os clubes participantes, né, assim como, por exemplo, os clubes participam da Libertadores e da Champions League e ganham suas premiações, seriam mesmo aqui com o Mundial, e o torneio seria viabilizado justamente porque, como você atraria ali grandes clubes da Europa, grandes clubes do mundo, você acaba atraindo naturalmente grandes patrocinadores, direitos de transmissão valiosíssimos, venda de ingressos, ou seja, você tendo planejado ali, sabendo que vai acontecer o Mundial de Clubes de 2024 nos Estados Unidos, as pessoas começam a se programar para ir na competição e também criar ali outras ações de marketing que geraria retorno financeiro aí para a FIFA e para os clubes de maneira geral. Então, galera, essa é a minha ideia. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, se você concorda, se você tem um outro ponto aí, deixe nos comentários a sua opinião que eu quero saber. E não se esqueça de deixar o like, custa R$0 e ajuda demais quem tá aqui do outro lado criando vídeos, criando conteúdos aí pra vocês. Então deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E eu vou deixar aqui mais outros 2 vídeos do canal pra você poder curtir, pra você poder assistir. A gente se vê numa próxima. É isso, galera. Valeu!